É uma alegria muito grande estar nesse momento aqui, compartilhando uma palavra com vocês. Eu quero compartilhar uma palavra hoje. E essa palavra está lá em Lucas, no capítulo 9, no versículo 23. Apenas um versículo. Esse versículo diz assim: dizia a todos, Jesus falando: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Eu quero destacar aqui nesse versículo três situações. A primeira situação de prática de vida, do verbo tomar, depois o verbo vir, o verbo ir, e depois o verbo seguir. Basicamente, essas três situações vão nortear e vão nos trazer entendimento do que Jesus quer falar para a nossa caminhada enquanto cristãos, enquanto discípulos de Jesus. Eu destaquei a etimologia dessas três palavras, alguns sinônimos dentro dessa etimologia, que eu achei assim mais importantes, que realmente esses sinônimos que me chamaram mais a atenção. Eu quero começar, por exemplo, quando Jesus diz aqui: diga a todos, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Então, o verbo negar, quer dizer, a etimologia desse verbo negar, que quer dizer desaprovação, descontentamento, discordar. O que Jesus está falando com isso? Ele está falando o seguinte: olha, você não pode ser o meu discípulo se você não for contra você, se você não discordar de você, se você não desaprovar as suas atitudes, o seu comportamento sobre tudo aquilo, sobre todos os meus princípios e valores, tudo aquilo que está de acordo com o que eu ensinei. E é interessante destacar, é interessante ressaltar que renúncia quer dizer deixar voluntariamente a posse de alguma coisa. Ou seja, deixar voluntariamente aquilo que, ao longo do tempo, tudo aquilo que foi construído dentro da minha caminhada, e isso foi construído dentro de mim, foi alicerçado dentro de mim, e eu me torno uma pessoa com vários desvios. E eu quero também destacar um versículo muito importante que está em Romanos 5,12, que diz que por um pecado o homem trouxe um pecado, ou seja, o pecadão trouxe o pecado, e por outro homem essa situação foi consertada. Então o que Paulo quer dizer lá no livro de Romanos, no versículo 5, no capítulo 5, versículo 12? Tá? Que houve a separação do homem em relação a Deus, lá no Éden, através de Adão, e depois vem Jesus consertar a situação, nos trazer restauração, regeneração através da cruz. Então, a criança, o ser humano, nasce adâmico. E ao longo do tempo, ao longo do passar dos dias, dos anos, ele começa a reconhecer essa necessidade de uma regeneração, de um conserto através da cruz. Então, quando Jesus fala, tome a sua cruz, assim mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. E a gente sabe, meus irmãos, minhas irmãs, que negar a si mesmo é uma coisa extremamente difícil, muito difícil. É uma coisa que é uma guerra interior do nosso eu. É uma guerra interior das minhas vontades, dos meus valores, dos meus princípios. E quando Jesus fala, toma a sua cruz, ele está dizendo assim: olha, você precisa morrer todo dia. Você precisa morrer para você. Você precisa morrer para tudo aquilo que me desagrada, tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que nos separa de Deus. Isso é uma coisa muito difícil. A outra coisa que ele fala aqui no texto, no versículo 23, é sobre renunciar, quer dizer, negar, renunciar. Tá? Isso não é uma coisa fácil. A natureza humana, após aquela, a natureza se tornou egoísta, insensível, individualista, personalista. E aí entra o propósito de Deus dessa transformação através da cruz. Negar a si mesmo é deixar o velho homem. Negar a si mesmo é você olhar para você
e ver que tudo aquilo que foi construído precisa ser desconstruído e ser uma nova criatura. Uma outra coisa aqui importante aqui no texto que ele fala, né? Tomar a sua cruz. Então a etimologia da palavra tomar quer dizer apoderar-se, arrebatar-se, conquistar, usurpar. Então nós precisamos o quê? Conquistar essa cruz. Pegar essa cruz com determinação, com vontade, com ousadia. Interessante que a Bíblia diz que Satanás está, né, ao redor, buscando alguém que possa tragar. Ele está ao redor. E o tempo todo, ele vai sempre trabalhar nas minhas fraquezas. Ou seja, ele está exatamente buscando, ele está exatamente nos percebendo em cima das nossas fraquezas. Mas eu tenho uma boa notícia para você e para mim. Que a Bíblia diz que o Senhor, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, essa fraqueza de reconhecimento de que precisamos de Deus, essa fraqueza de reconhecimentos que somos pecadores e precisamos da graça redentora, restauradora de Deus. Então, tomar cada dia essa cruz. Isso deve ser uma coisa constante. Tomar a cruz significa caminhar para execução. Executar. Isso. Outro verbo importante que o texto fala, que é tome a sua cruz e siga-me. Seguir quer dizer caminhar na mesma direção, perseguir, ter como padrão, exemplo de alguma coisa, ou seja, desses princípios e valores de Deus. Imitar, possuir a mesma opinião de Jesus, aderir, permanecer próximo. E, o mais importante, estar sempre em continuidade. Seguir. Existem alguns textos da Bíblia muito interessantes, que, por exemplo, Isaías 53:5 diz, está escrito, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Coisa tremenda, irmãos. Coisa linda. O que Isaías está falando lá, 700 anos antes de Cristo, ele está profetizando isso para a sua vida, para a minha vida. Ele está dizendo que pelas nossas transgressões, quer dizer, Jesus morreu pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades, fomos sarados. Quer dizer, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então nós somos doentes em Adão, mas somos sarados em Cristo Jesus através da cruz. A cruz significa morte e ressurreição. Então, quando nós olhamos para a cruz e quando nós compartilhamos com aquela morte, nós também compartilhamos com a ressurreição de Jesus. E a Bíblia diz que o véu se rasga e todos têm acesso ao Santo dos Santos. Não precisa de mais nada, você não precisa mais de sacrifício como era feito no Antigo Testamento. Que nós temos acesso livres ao Senhor, para estar abrindo o nosso coração, rasgando o nosso coração diante do Senhor. Então o texto fala, né, sobre renunciar, sobre negar, sobre tomar, apoderar-se e sobre seguir. Seguir com objetivos, seguir com metas, seguir para o alvo daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Em Gálatas 2, capítulo 2, versículo 20 diz, já estou crucificado com Cristo, Paulo falando lá para a igreja dos Gálatas. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim, que ele estava crucificado com propósitos, porque Cristo vivia nele. Então ele tinha propósitos. Então, é muito tremendo quando Romanos fala que Cristo veio restaurar essa separação que aconteceu lá. Vem cunhar, vem nos dar essa convicção de que Cristo veio restaurar. E quando na cruz ele fala, está consumado, ele está dizendo assim, olha, eu estou assinando uma promissória, um documento
Você não deve mais nada para ninguém. Porque a cruz está revelando, a cruz está mostrando, determinando essa união entre Deus e o homem. Esse versículo 23 de Lucas capítulo 9, ele é um grande desafio para a nossa vida. Porque não adianta, eu não tenho como dar nenhum passo sem estar olhando para a cruz, sem estar compartilhando com essa morte. Se a minha vida for uma vida sem cruz, vai ser uma vida artificial. Vai ser uma vida sem consistência, sem expressão, sem valor. E vai ser uma vida de altos e baixos. Em momento algum, Jesus impôs alguma coisa. A gente percebe que o tempo todo eles falam assim, ó, se alguém quiser vir após mim, se alguém, assim. Então, por exemplo, como diz lá em João capítulo 7, versículo 37, que diz, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. De lá na carta para a igreja de Laodiceia, quando ele diz, eis que estou à porta bato, se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus não arromba a porta. Quando aquele jovem rico chega para Jesus e pergunta a Jesus o que ele precisava para ter a vida eterna, Jesus fala, conhecer os mandamentos. Ele diz, eu conheço isso, eu conheço muito bem. Jesus fala, então vai, vende tudo o que você tem, divide com os pobres e siga-me. E a Bíblia diz que Jesus, amando aquele jovem, não interferiu no posicionamento e na vontade dele. Jesus não arromba a porta. Mas ele está oferecendo. Ele diz, eu sou o pão da vida. Aquele que comer desse pão jamais terá fome. Então ele está o tempo todo oferecendo. Então, negar a si mesmo. Renunciar a si mesmo. Tomar a cruz e seguir. Isso não está baseado numa religião. Isso não está baseado em costumes e dogmas. Isso está baseado no evangelho puro e genuíno de cruz. Está baseado. A religião não vai te oferecer isso. Sabe o que vai? Sabe, a única coisa que te oferece isso é Jesus, Rei dos Reis, Rei dos Judeus, aquele que foi, é e será eternamente, aquele que a glória é para ele hoje e sempre, aquele que reinou sobre a morte, aquele que foi no Hades, decretou a vitória dele através da cruz. É esse. Nenhuma religião vai te oferecer isso. Porque morrer é muito difícil, negar-se a si mesmo é muito difícil. Isso você só faz com relacionamento seu com Deus. É interessante que quando Jesus conta aquela parábola das duas casas, que ele diz uma casa foi construída na areia, a outra casa foi construída na rocha. As tempestades vieram. E aquela casa que estava construída na areia ruiu. E a casa que estava construída na rocha ficou firme diante da tempestade. Sabe o que Jesus quer dizer ali? Irmãos e irmãs, meus queridos, que quando vêm os confrontos, o que vai me fazer ficar de pé é a minha experiência pessoal com Deus. Se você vive baseado nas experiências de outras pessoas, quando vierem os confrontos na sua vida, quando as tempestades vierem, o que vai te fazer ficar de pé, o que vai te fazer ser uma pessoa alicerçada, solidificada, é a tua experiência pessoal com Deus. E essa experiência, ela só vai existir baseada na cruz do Calvário. Então, um outro texto também, porque muitas vezes eu consigo caminhar negando a mim mesmo, tomando a cruz e seguindo, mas eu não faço isso com resiliência, com perseverança. E aí eu fico no meio do caminho. E a Bíblia diz, tenho porém contra ti, lá em Apocalipse 2, 4, 5, tenho porém contra ti, que deixaste o primeiro amor. Isso quer dizer que aquela igreja, ela já tinha tido a experiência do primeiro amor. E eu quero te desafiar nesse tempo a voltar ao primeiro amor. Quem sabe você foi aquela pessoa que trabalhava na igreja. Quem sabe você foi aquela pessoa que
tinha amor, tinha determinação por essa mudança, por essa restauração, por uma mudança de vida. Quem sabe em algum momento você começou com determinação, entendendo esse versículo de tomar essa cruz e seguir a Jesus e ter essa autorrenúncia. Quem sabe? Mas um dia você desistiu. E eu queria te dizer, irmãos, que nunca é tarde para recomeçar. Que Deus está sempre com o coração aberto para nos receber, sempre de braços abertos. O filho pródigo pede aquela herança ao pai. E daí o pai abre mão daquela herança para ele. Ele vai, gasta tudo. Em determinado momento ele para e fala: eu vivia perto do meu pai, tinha tudo, desperdicei tudo. E ele volta com o coração quebrado, arrebentado. Ele diz: eu não sou digno mais nem de ser chamado filho. E todos nós conhecemos o final da história, que aquele pai recebe aquele filho e em nenhum momento cobrou herança, cobrou comportamento, cobrou absolutamente nada daquele filho. Ele disse: meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Eu creio que essa é uma grande experiência, uma grande demonstração do amor de Deus. Então, esse é o nosso grande desafio nesse tempo. Eu não estou solicitando, não estou colocando que você vá para uma religião, viver uma religião, porque a religião é um jugo, mas que você vá ter um relacionamento íntimo com Deus, verdadeiro com Deus, pegar essa cruz com determinação. Eu sei que isso é muito difícil, porque a nossa carne reclama, grita. A nossa carne quer fazer a vontade dela o tempo todo. Como Paulo fala lá muito bem: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. E é exatamente isso que acontece dentro do nosso coração, do nosso interior. Mas eu quero te desafiar a voltar a esse primeiro amor. Esse primeiro amor com simplicidade, com humildade, começando das coisas pequenas, mas sendo um grande homem, uma grande mulher, verdadeiramente no reino de Deus. Trabalhar para Deus, honrar ao Senhor. Que tenha Deus realmente como o único adorador da sua vida. Que você não seja o teu Deus, mas que o verdadeiro Senhor, aquele que reina sobre todas as coisas, aquele que é digno de ser adorado, que seja o seu verdadeiro Deus. E convém que o Senhor cresça e todos nós diminuamos. Que Deus te abençoe. Volte ao primeiro amor, com simplicidade, no Senhor. Toma essa cruz com determinação. Volte e diz: Senhor, talvez eu não seja nem digno de estar te chamando de Pai, mas Deus está com o coração sempre aberto, com os braços abertos, dizendo: olha, você estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos fazer uma festa. Coloca um anel no dedo, significando honra. Vamos fazer uma festa. Sabe quem te condena? Quem te condena é Satanás. Sabe quem te acusa? Satanás. Deus não faz isso. Deus não faz. Porque a graça dele, ela é abundante. E a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E que essa misericórdia seja sobre a sua vida, sobre a minha vida. Que Deus te abençoe. Que faça resplandecer o rosto do Senhor sobre você. Que a graça do Senhor e a misericórdia do Senhor sejam sobre a sua vida, não hoje, mas eternamente. Amém.